Boa tarde, Olá, professor. pessoal, boa tarde. Tudo certo com o senhor? Tudo tranquilo. E vocês? Perfeito. A gente está bem também. Enfim, professor, o que a gente tem aqui, a entrevista que nós vamos fazer aqui é algo bem informal, sabe? É uma conversa mesmo. Tá. Sobre a disciplina e sobre o senhor também. Então, para começar, nós vamos aqui nos apresentar para o senhor. Nós somos alunos do BTI, né, no primeiro semestre. Eu me chamo Gabriel. Eu me chamo Rafael Vidal. Eu me chamo Nicolas Davi. Perfeito. Estamos aqui, né, gravando esse vídeo para apresentar a disciplina que o professor Lucélio ele leciona na faculdade de BTI, que é a disciplina de práticas de leitura e escrita em português 3. Certo, professor? Certo, isso mesmo. Um mandato. Antes de falar da disciplina em si, professor, a gente gostaria de saber como é que foi o seu trajeto até agora. O senhor já sonhava em ser professor? Ou veio, ou veio com o tempo? Eu posso contar um pouquinho da minha história. Vou sintetizar porque 40 vou- anos em minutos é um pouco sintético mesmo. Então, assim, eu sou natural daqui do Rio Grande do Norte mesmo, do interior do estado, lá na trombinha do elefante, de uma cidade chamada São Miguel. E desde o meu ensino fundamental eu já tinha inclinação para docência. Então, os meus próprios professores diziam assim: você tem cara de que vai ser professor. E ao longo do tempo isso foi aflorando. E aí, com 16 anos, eu fiz minha primeira seleção para atuar na docência e atuei com educação de jovens e adultos. Com 16 anos, eu era o mais jovem da turma de professores naquela ocasião. E de lá para cá foi a profissão que eu escolhi para mim. Em 2004, eu passo no vestibular para letras, língua portuguesa, depois de ter tomado bomba em matemática, né? Eu fiz o meu primeiro vestibular foi para matemática, e aí eu saio da matemática, vou para a língua portuguesa, e no primeiro semestre do curso já começo a me apaixonar pela área da linguística, principalmente voltando esse olhar para a linguística do texto, que é o meu objeto de trabalho hoje, a leitura e produção de texto. Então, em 2008, eu finalizo a minha graduação e ingresso na primeira turma de mestrado em letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, lá em Pau dos Ferros, que foi onde eu cursei também a minha graduação. E em 2010 eu finalizo o meu mestrado e começo a saga para busca de vagas de trabalho e, ao mesmo tempo, também já pensando no doutorado, o que ocorre no ano de 2011, quando eu venho para a UFRN na condição de doutorando. Então, eu conheço a Escola de Ciência e Tecnologia. Na ocasião, não conhecia ainda a proposta do BTI, o BTI surge depois. E aí, em 2012, eu, ainda cursando doutorado, fui ser professor substituto na UFRN em Currais Novos, na área também de leitura e produção de texto, de ensino de língua portuguesa. E aí eu volto de Currais Novos, da UFRN de Currais Novos, para a UFRN Natal, em 2013, assumindo a vaga de professor do componente curricular Práticas de Leitura e Escrita em Português, no Bacharelado em Tecnologia da Informação. Tá? Tenho doutorado na área de Estudos da Linguagem, pela UFRN, e tenho atuado desde 2013 com esse componente de Práticas de Leitura e Escrita em Português no BTI. Acho que eu consegui fazer uma síntese aí de quem sou eu ao longo dessa trajetória. Perfeito, professor. O senhor resumiu bem. É muito interessante que o senhor tentou para matemática ainda, né, o vestibular, mas aí, vamos dizer que foi o destino, né? O senhor nasceu para
para lecionar a língua portuguesa? Eu sempre tive. No ensino médio, eu era um dos bons alunos da turma em matemática. E esse parêntese da matemática que surgiu na minha vida, em busca de uma formação superior, foi em função justamente disso. Meus professores diziam muito: você é muito bom na matemática, então aqui seria interessante você prestar o vestibular para matemática. E na ocasião, a UERN, ela tinha polos de formação. E em São Miguel, que é a cidade onde eu nasci, abriu um polo de ciências: biologia, matemática, química e física. E aí, entre as ciências que abriu lá, como na ocasião eram bacharelados e aí depois mudou para licenciatura, a que eu mais me afeiçoava era a matemática. Eu não tinha muito a afeição às outras. E aí eu fiz. Mas é como você diz, eu acho que o destino já sabia o que não era para ser. E aí, no ano seguinte, eu entro em língua portuguesa. Porque realmente o que a gente percebe é que a matemática ela difere muito do ensino médio do ensino superior. Aí, às vezes, a pessoa que tem afinidade com a matemática no ensino médio, muitas vezes a pessoa não consegue seguir o caminho, né? Isso é verdade. Eu acho que quem se interessa pelo universo da matemática é porque, de fato, tem para além do que o ensino médio pode ofertar. Busca mais, é curioso, tem essa paixão e essa busca pela matemática que eu não tive. Eu era o bom aluno do ensino médio. Isso aí era fato, mas não para uma docência na área da matemática. Sim, Professor, rapidinho uma dúvida. Você falou que desde sempre já todo mundo falava que você tinha muita, assim, manejo e facilidade a ser docente, né, e tal. E você já fazia monitoria, dava aula de monitoria, essas coisas na própria faculdade e enquanto estava no ensino médio? No ensino fundamental foi quando começaram a falar sobre isso, mas eu acho que era muito mais pela minha facilidade em me expressar, apresentar trabalhos. Geralmente, do grupo, quem ia para frente do quadro para apresentar trabalho, essas coisas, eu sempre fui colocado nessa posição. Eu sempre gostava de pensar em estratégias de como conduzir o momento. Então, eu acho que tudo isso foi levando em consideração. E aí, quando eu chego no ensino superior, eu tive, além da minha formação ser uma licenciatura, eu ainda tive a oportunidade também de ser monitor de disciplinas, inclusive da disciplina de linguística textual, que é a base para a área que eu atuo hoje. Entendi. Certo. Professor, e na sua jornada, o que o senhor diria da literatura? O senhor lia muito quando era mais jovem? Eu gosto até de passar um vídeo do Drauzio Varela na disciplina de PLE1, que é quando eu apresento a disciplina para os meus alunos, e uma das questões que ele traz é que ele responde a uma pergunta de alguém que fala sobre a literatura, sobre a leitura literária e dessa nossa diminuição do volume de leitura ao longo da vida. Então, assim, a leitura literária, ela por muito tempo, ela esteve presente na minha vida, desde a minha infância com meus pais, e aí eu lembro dos cordéis que a minha mãe lia. Sempre tive uma relação muito bacana com a leitura literária. E aí essa relação ela foi se perdendo um pouco ao longo do tempo, principalmente pelo viés que a escola colocava para a leitura. A leitura era colocada como, geralmente, e aí eu digo pela minha experiência, não como um deleite, como uma busca por uma leitura que estimulasse o prazer pela leitura, mas muito mais uma leitura com foco em realizar uma atividade. Então, assim, ao longo do tempo eu fui perdendo um pouco esse entusiasmo que eu tinha pela literatura, e quando eu chego no curso de letras, são duas áreas que se firmam bem.
a área da literatura e a área da linguística. E aí eu enveredei pela área da linguística. Então a leitura literária ela foi ficando muito mais associado a disciplinas do que necessariamente como deleite. E aí eu costumo dizer, eu sou tão entusiasta da leitura que eu faço em função da teoria, que eu tenho hoje muito mais prazer em ler um livro de cunho teórico do que de cunho literário. Já tenho colegas que são totalmente diferentes, então dê a ele um livro literário e não dê um livro teórico. Então, eu acho que é muito de cada um para cada um, mas eu entendo, principalmente, na construção do indivíduo, da sua identidade, da sua cultura, que a leitura literária ela é base para muito, muito do desenvolvimento da capacidade cognitiva do indivíduo. Então, seja a leitura literária, seja a leitura de outro viés qualquer, ela é fundamental para a constituição dos sujeitos em sociedade. É por meio dela que a gente adquire conhecimentos, bagagem, fortalece aquilo que a gente já pressupõe a saber e adquire novos conhecimentos. Então, eu sou um super fã e um defensor da importância da leitura. A leitura também ela ajuda a gente até a melhorar como escritores, né? Com certeza. São práticas indissociáveis, né? Leitura e escrita. Ele que escreve bem, ele tem uma bagagem de leitura que fortalece sua escrita. Aquele que consegue ler bem, consequentemente, consegue articular as ideias de uma maneira mais coerente, coesa, consegue trabalhar melhor com a objetividade, com a concisão de ideias. Então, é um conjunto de elementos que vão sendo articulados na constituição de um sujeito que atende às demandas sociais de uso da linguagem. Então, ler e escrever não tem como pensar de maneira separada. Eles estão juntos, né? Então, eu acho que esse é um dos pensamentos que norteia as nossas disciplinas no bacharelado em Tecnologia da Informação. Perfeito, professor. Agora, entrando para a parte da disciplina em si, agora que o senhor já nos deu a introdução sobre o senhor mesmo, né? O senhor pode contar um pouco para a gente sobre o que essa disciplina em si ela ensina para o aluno? Bom, vamos lá. Nós temos 3 componentes curriculares no bacharelado em Tecnologia da Informação que recebem a alcunha de práticas de leitura e escrita em português. Português 1, Português 2 e Português 3, tá? Então, Português 1 trabalha com as noções fundamentais da leitura e da escrita, partindo do conceito de escrita como tecnologia, de leitura como um processo de semiotização, chegando na complexidade da escrita enquanto resultado de uma atividade social de linguagem. PLE2 focaliza a produção do texto argumentativo. E aí, sobre isso até nós já gravamos alguns outros podcasts para o portal das disciplinas do Instituto Metrópole Digital e estão disponíveis lá, de PLE1, de PLE2. E falar de PLE3 é pensar um pouco em uma lacuna que existia dentro da formação do bacharelado em Tecnologia da Informação, que é uma disciplina voltada para produção de conhecimento acadêmico-científico. Tá? Então, quando nós pensamos PLE3, vou chamar assim, nós pensamos em uma disciplina que permitissem aos alunos vivenciar a prática da pesquisa, pensar a pesquisa científica desde a noção do que é pesquisa até o resultado e produção de um texto que possa circular cientificamente. Então, a disciplina Práticas de Leitura e Escrita em Português 3, ela focaliza os textos produzidos no ambiente acadêmico, no ambiente científico, ou melhor dizendo, na universidade. Tá? Perfeito. Professor, o senhor acha que os estudantes eles têm muita dificuldade? O senhor já disse sobre a lacuna. Eles têm muita dificuldade quando eles têm que desenvolver algo, escrever algo
para a esfera acadêmica? Na verdade, assim, nós não somos, ah, instrumentalizados, às vezes, o suficiente para produzir um texto científico. Tá? Na maior parte do tempo, a gente é induzido a produzir textos que vão ser exigidos da gente num determinado momento. Pensa na famosa redação do Enem. Tá? Então, durante o ensino médio, o foco ele recai muito nessa produção do texto dissertativo, argumentativo, e aí eu estou falando em língua portuguesa. Porque esse é o foco da formação, é levar o aluno a produzir um texto que vai permitir ele ser avaliado em termos de uma avaliação nacional. E aí, quando chega no universo acadêmico, o aluno começa a se deparar com uma quantidade de textos significativas e de gêneros múltiplos. Desde a aula que ele assiste em sala de aula, ao artigo científico que ele tem de ler, a uma palestra que ele assiste. Então, os gêneros são múltiplos nesse universo acadêmico. E existem alguns que são do universo da escrita científica. E alguns alunos não têm ainda a instrumentalização necessária para pensar a prática dessa escrita. E o que a gente faz em PLE3 é justamente isso, pensar essa escrita acadêmica. Eu posso relatar muito mais pela experiência que eu tenho com as edições da disciplina do que propriamente se os alunos têm dificuldades. Por quê? A gente recebe aluno nessa disciplina, como ela é optativa, a gente recebe alunos que são ingressantes do curso, alunos que estão no meio do curso e alunos que estão no final do curso. Então, o nosso público nessa disciplina é um público variado. Não tem o mesmo nível de... a gente não trabalha com uma ideia de nível de conhecimento estático. São só alunos que ingressaram na universidade, são só alunos que estão terminando, ou são alunos que estão desenvolvendo pesquisa. Não, é para todo e qualquer aluno do bacharelado em tecnologia da informação. Então, tem alunos que vão ter dificuldade, sim, com a escrita, principalmente quanto a normatizações, a articulação de vozes no texto, o desenvolvimento de um texto mais longo, né? Porque essa é uma característica dos textos acadêmicos científicos, eles serem mais longos, textos de 10, 12 páginas, às vezes. Então, todas essas questões a gente vai buscando trabalhar ao longo dessa disciplina de forma bem segmentado, para que os alunos possam entender todo o processo de produção do texto acadêmico-científico de uma maneira que ele saia da disciplina com, pelo menos, consciência de se pedirem para eu fazer um projeto, eu sei o que tem num projeto. Se me pedirem para fazer um artigo, eu sei como fazer um artigo. Se me pedirem para fazer uma apresentação para um seminário, eu sei fazer uma apresentação para um seminário. Então, assim, os níveis de dificuldade eles vão variar muito de aluno para aluno. E uma coisa que a gente percebe é aqueles que leem menos têm mais dificuldade de produzir o texto escrito. E aí, isso é uma característica da vida, mas só que ela se aplica muito ao texto científico. Por quê? Porque no texto científico você precisa dialogar com o conhecimento que já existe e o conhecimento que você vai produzir. E aí, às vezes, nesse ponto, alguns alunos apresentam uma certa dificuldade. Perfeito. Então, aqui nós conseguimos enxergar que a disciplina em si ela é importantíssima para qualquer que seja o nível do aluno, né? Isso, não é para a vida. Para a vida acadêmica. Essa disciplina, quando nós pensamos numa disciplina para a vida. Nós já tivemos alunos que passou por essa disciplina e que aprendeu a fazer projeto nela. E quando chegou no final do curso, teve que elaborar projeto para participar de seleção de mestrado.
e fizeram com base no que a gente trabalhou na disciplina e foram bem-sucedidos. E o interessante é porque, como eu também sou professor do programa de pós-graduação, esse aluno relatou, num momento num momento de fala, já ele é aluno do mestrado, que a disciplina foi extremamente importante para que ele conseguisse desenvolver o projeto e ser aprovado na seleção. E isso me deixou muito feliz, porque não necessariamente a gente tem esse feedback constante, mas quando a gente tem, e é um feedback como esse, a gente fica muito feliz. Interessante, professor. Então, realmente, é para mudar a vida da pessoa no âmbito acadêmico. Sim, sim. Perfeito. A gente Agora- tenta, né? A gente É. tenta. Nem sempre vai dar certo, né? E assim, claro que a gente tá tentando vender o peixe da disciplina aqui, mas a gente também tem a consciência de que há alunos que se inscrevem na disciplina porque precisa de uma carga horária final para concluir o curso. E às vezes esse aluno ele não dá tanto valor à disciplina quanto deveria, mas aí a gente também entende que faz parte do processo, ele tem os motivos dele e a gente faz o nosso trabalho da melhor maneira para que, se ele precisar um dia desses conhecimentos, isso não lhes falte. Perfeito, professor. O senhor já falou sobre a sua carreira, né? Como o senhor chegou até onde está. Mas vamos ser um pouco mais específicos. O senhor teve alguma inspiração para ser o professor que o senhor é hoje? Tive sim. Poderia Eu tive vários professores, e aí eu posso dizer bem da minha graduação e do meu mestrado, em que eu tive como professora a minha orientadora, tanto da graduação como do mestrado, a professora Medianeira Souza, que é para mim um exemplo assim de docente, de orientadora, de profissional. Foi uma das minhas mentoras no âmbito da pesquisa, e muito do que eu trago às vezes para essa disciplina é reflexo do que a gente discutia, do que a gente aprendia, das dificuldades que eu também tinha enquanto produtor de texto acadêmico científico, mas que precisava de um trabalho, e tinha ali a figura dessa profissional mais experiente para me conduzir dentro do processo. E é mais ou menos assim que a gente trabalha na disciplina PLE 3, entendendo que eu poderia ir para a sala de aula e levar conteúdo sobre texto acadêmico, e o aluno chegar ao final e fazer algum trabalho para cumprir com a disciplina. Mas a gente entende que não funciona assim. Então, ao longo da disciplina PLE 3, a nossa perspectiva é de orientação. Então, a gente trabalha com conteúdo, a gente instrui o conhecimento, que é fundamental para a disciplina, principalmente nos seus 3 momentos, mas a gente faz um trabalho muito mais de o aluno produzindo, a gente fazendo correção, tentando auxiliar no processo de articulação do pensamento científico, muito mais do que conteúdo para o aluno. Então, a professora Medianeira ela foi fundamental nesse processo. Tenho também a professora Eliette, tá? Que foi minha professora na graduação, foi minha professora no estágio e foi minha colega no doutorado. Então, a gente teve essa relação de professor e aluno durante graduação, mas quando chegou no doutorado, nós somos colegas de orientação. Então, eu tenho na figura dela uma professora, uma pesquisadora, uma competente, atenciosa. Então, nesse sentido, eu tenho vários professores e colegas que me inspiram. Mas quando eu penso, por exemplo, em relação à disciplina que eu dou aula hoje, aí eu vou ter a figura de 2 professoras que foram professoras dessas disciplinas que eu dou aula hoje e foram minhas professoras, que é a professora Fátima Carvalho, que trabalhou com a gente a linguística textual, e a professora Lidiane Diógenes Bezerra, que
desenvolveu que ministrou as disciplinas de leitura e produção textual na minha graduação. E uma delas, que foi a Lidiane, eu fui monitor dela nessa disciplina. Então, desde lá da graduação, no início da graduação, eu já tinha a leitura e a produção de texto como uma área que eu sempre gostei muito e que eu tenho a afinidade com que eu quero trabalhar. Caramba. Mas, professor, o senhor disse que o senhor tem várias inspirações, mas algum aluno já veio dizer que o senhor é a inspiração dele? Eu acho que já, mas eu não vou lembrar quem foi o aluno, não. São tantos, né? Porque, assim, hoje eu atuo na graduação, mas eu também atuo no mestrado e no doutorado. Então, eu já tive alunos de graduação que ao serem meus alunos, trocaram de curso. Disseram que gostaram tanto das minhas aulas, de como eu trabalhava com a leitura e produção de texto, que se identificaram com a área de letras e foram para letras, tá? Então, eu tenho esse tipo de relato, e eu tenho relato de alunos de pós-graduação também, que dizem que a forma como eu conduzo o trabalho, como eu apresento eles para esse universo da pesquisa, meu processo de orientação. Então, nesse sentido, tem alguns alunos que também me colocam como essa inspiração. E eu só fico feliz, porque eu acho que é resultado do que eu faço com afeto mesmo. E eu ainda brinco, eu digo assim, é a única coisa que eu sei fazer. Então, se pedir para eu fazer outra coisa, eu não vou saber fazer. Se é assim, então eu fico feliz. É o que a gente já comentou, né, professor? O senhor nasceu para isso, digamos assim, né? Para quem acredita, foi o destino. Mas, professor, o senhor disse que só dá aula pro nível superior, certo? Já pensou em dar aula pro ensino médio? Na verdade, eu dei aula para o ensino médio. Tá? Então, antes de entrar na graduação, no ano que eu tomei bomba no vestibular, eu fiquei um ano sem ter o que fazer, né? E aí eu, além de estudar para o vestibular do ano seguinte, eu assumi a disciplina de língua portuguesa no ensino médio. E aí eu passei 6 meses no ensino médio, dando aula, e foi quando eu fui aprovado no vestibular. E aí, assim, eu já tinha tido a experiência com educação de jovens e adultos, com 16 anos. Trabalhei por 6 meses com língua portuguesa no ensino médio, e aí mais ainda aflorou essa ideia de fazer o vestibular para letras língua portuguesa. E depois que eu terminei a minha graduação em letras língua portuguesa, aí eu dei mais 6 meses de aula no ensino médio, porque foi o tempo que passou entre terminar e iniciar as aulas do mestrado. E aí, quando iniciou as aulas do mestrado, eu já não conseguia mais tempo para me dedicar à função de professor, e eu era bolsista também no mestrado, eu tinha que deixar essa vaga de professor lá. E aí eu optei por só estudar no mestrado e me preparar para o que viria pela frente. Perfeito. Já até preparou o senhor para o futuro. Eu espero. Professor, eu queria falar agora um pouquinho sobre como você enxerga a sua metodologia de ensino e meio que usa de maneira estratégica para que seus alunos tenham mais facilidade, possa até ganhar uma afinidade, como você falou. E se também a sua aula é uma maneira mais clássica, essa abordagem, você fala, a gente ouve, tá tudo bem. Ou se realmente você gosta de mais interação, for algo, caramba, tu pergunta, a gente responde, gera questionamentos e tal, dúvidas, a gente vai debatendo. Vocês são meus alunos, vocês sabem. No meu primeiro dia de aula, eu digo logo assim, ó, a minha aula ela não funciona só comigo falando. Então, se eu fizer uma pergunta e você não me responder,
eu não vou continuar. Então eu gosto muito desse processo de interação. Eu acho que o conhecimento ele se constrói nessa relação interativa. E em PLE3 especificamente, a gente preza por essa relação entre estudantes e professor. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a gente trabalha numa espécie de orientação. Então, a disciplina ela aborda questões de pesquisa, desde o que é uma pesquisa até o projeto de pesquisa, e quando a gente finaliza esse percurso aqui, a gente começa na nossa primeira produção. Então, é o momento da tempestade de ideias. Imagina uma turma com 30 alunos, dividida em grupos de no máximo 3 alunos, em que se vai formar aproximadamente 10 grupos, e esses 10 grupos, eles vão cada um pensar em uma temática, em um objetivo de pesquisa, uma pergunta que eles querem responder, e aí, para de fato considerar um ensino que seja eficiente para esse nosso aluno, a gente se afasta. Eu estou olhando aqui para a pergunta que vocês puseram em tela, a gente se afasta um pouco desse modelo clássico de ensino, do professor que fala, do aluno que recebe a informação, para uma ideia de o aluno no centro do processo de aprendizagem. Então, ele é quem vai trazer a temática que ele quer pesquisar, ele é quem vai propor a questão, e eu vou estar no papel daquele que orienta, que conversa, que mostra, por exemplo, que uma pergunta ela pode ser de pesquisa, mas ela pode ser só uma pergunta do sim ou não, e já não precisasse fazer uma pesquisa. E aí eu começo a fazer com que os alunos saiam desse lugar do receber a informação para ser agente do processo de aprendizagem. Então, por isso que a gente pensa muito mais no sentido dessa cooperação, de uma aprendizagem colaborativa, que seja significativa para o aluno, que ele consiga trazer para a realidade dele aquilo que ele vivencia no contexto da disciplina. Então, são alunos de um curso de graduação que estão vivendo a experiência numa disciplina do universo da pesquisa, que é um dos tripés da universidade. Então, tem pesquisa, ensino e extensão. Então, a pesquisa ela é base, e como fazer uma pesquisa, como apresentar os resultados dessa pesquisa. Então, sempre que nós pensamos essa disciplina, a gente já teve na nossa cabeça que ela não seria um lugar de conteúdo oferecido pelo professor. O professor vai fazer isso, mas ele vai fazer isso na dosagem certa para que o aluno possa ser muito mais agente do que recipiente de conteúdo. Tá? Então, eu acho que a gente sai desse lugar aí do conforto do professor fala, aluno ouve. Perfeito. É justamente, então, meio que sair daquela zona de conforto que a gente estava no ensino médio, né? Que a gente só recebia informação, ia fazendo exercício, aplicava, estudava para a prova e tal. Depende muito do professor que a gente tem no ensino médio. Né? Também, verdade. E aí, o professor, ele pode conduzir dessa maneira que eu penso, por exemplo, de um ensino significativo, produtivo, que o aluno está lá no centro do processo de aprendizagem, e ele pode conduzir também no ensino médio. Óbvio que as demandas, talvez, para esse professor do ensino médio, com 5, 6, 7 turmas, às vezes, dentro de uma mesma escola, trabalhando 2, 3 turnos. Então, talvez isso limite um pouco as possibilidades de mudança que esse professor pode fazer. Mas nada impede que ele faça também. E aí, essa ressalva que eu faço é só para a gente entender que há professores que estão no ensino médio também e que tiram esse aluno desse lugar do receber informação, colocam ele nesse lugar de agente do processo de aprendizagem. Tá? Correr atrás, né? Correr atrás. Exatamente. Fora isso, você consegue meio que me falar se tem alguma abordagem assim específica que você saiba que só você usa, algo eficaz, alguma coisa assim que
seja muito diferente, assim, que as pessoas normalmente não Muito veem? diferente, não, mas é como eu falei para vocês. Eu, por exemplo, eu tive disciplinas que focalizaram a produção do texto acadêmico científico na minha graduação. Mas eram disciplinas, como eu falei para você. O professor tinha todo um cronograma de conteúdo que ele trabalhava o semestre inteiro e, paralelo a isso, a gente fazia atividade de final de disciplina. E a nossa disciplina, ela não é assim, ela é a atividade do início ao fim. Então, você começa com a apresentação da disciplina e aí a gente traz algum conteúdo de base, mas na aula seguinte, a gente já está propondo uma atividade para começar a pensar a pesquisa. Então, desde o início, os alunos já estão dentro desse processo. Eles são inseridos no processo da disciplina desde o início. Perfeito. Ainda nesse âmbito assim, de abordagem de como você ensina, da disciplina e tal, na sua aula, você prefere que você faça, sei lá, o aluno ir ali no imaginário, algo mais teórico? Eu me lembro que você falou do livro e tal, até da questão da teoria. Ou você prefere tipo algo papel, caneta, aqui vamos ler um texto, interpretar, ou até tipo, a dosagem certa entre os dois e, enfim, da aula? A gente tem uma vantagem, que eu vou dizer que é vantagem, porque como o próprio nome da nossa disciplina já traz, práticas de leitura e escrita em português 3, o nosso viés ele é muito mais prático do que teórico. Tá? Então, é de fato colocar o aluno nessa posição de produtor de conhecimento, do seu próprio conhecimento e do conhecimento que ele pode disseminar. Não é regularidade o que eu vou dizer agora, mas nós já tivemos vários casos de alunos que saíram da nossa disciplina e apresentaram trabalhos em eventos internacionais frutos da nossa disciplina. Caramba. Inclusive, eu acho que foi no... eu não vou lembrar agora. Aqui mesmo, da UF? Sim, da disciplina de práticas de leitura e escrita em português 3. Nós tivemos, eu acho que foi três trabalhos que foram feitos na nossa disciplina e que foram apresentados e publicados num evento internacional que aconteceu aqui em Natal. Então, que foi organizado aqui na UFRN. Então, é muito também do que o aluno, do que o estudante quer nesse processo de participar dessa disciplina. Então, nossas aulas, elas são totalmente voltadas para a prática. Eu sempre digo assim, o que acontece na nossa disciplina? Vocês vão produzir um projeto, vocês vão desenvolver o projeto e vocês vão textualizar os resultados do projeto. Ou seja, faz o projeto, desenvolve a pesquisa, produz um artigo científico. E o artigo já é dentro do template que é proposto pela Sociedade Brasileira de Computação. Ou seja, a maioria dos eventos da área de tecnologia da informação adota esse template como sendo o modelo de artigo a ser publicado nesses eventos. Então, o aluno já vivencia não só a produção, mas ele vivencia uma produção que é contextualizada. E, de fato, a gente sempre espera que os alunos que participam dessa disciplina, eles abordem temáticas que são relacionadas à tecnologia da informação. Então, nós já tivemos de trabalhos que versam, por exemplo, sobre game, para trabalhos que versam sobre a aplicação do game na sala de aula. Nós já tivemos trabalhos que discutem aplicativos e outros que propõem o aplicativo. Então, são vários os trabalhos que são feitos no contexto da disciplina e que a gente sempre fica feliz, porque é sempre uma forma também de a gente conhecer um pouco mais o universo da produção científica que os nossos alunos vivenciam no contexto do bacharelado.
Perfeito. Deve ser uma ajuda imensa, então, quando a gente for fazer nosso TCC, né? Eu espero que vocês se matriculem na disciplina, viu? Depois desse negócio todinho. Com que a gente tá certeza. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. É, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre avaliação, porque é algo que, enfim, todo aluno tem que saber, tem que estar ali com o método, enfim, como é debaixo do braço, né? Você tem o seu meio de avaliação é mais voltado prova, ou tipo atividades que ao decorrer da unidade, semestre, enfim, você vai passando e gera uma pontuação? Estamos na segunda opção, tá? Que você me deu. Sim. Por quê? Vocês já perceberam que eu sempre digo assim, projeto, desenvolvimento, Sim. artigo. Então, o que eu avalio nessa disciplina é uma formação contínua do aluno. E essa formação contínua dele, ela vai se dar na perspectiva de observar, com base nos documentos que ele me oferece, se ele conseguiu desenvolver as competências e habilidades necessárias ao produtor de texto acadêmico-científico. Então, como é que a gente avalia? Com base nos textos que são produzidos ao longo da disciplina. Então, o que a gente cobra? O projeto, a gente cobra o artigo e a gente cobra o seminário dos artigos. Então, são 3 momentos muito claros dentro da disciplina: produção de um projeto, produção do artigo, resultado do projeto e a apresentação do artigo. É o ciclo da pesquisa. É pensar sair do pensamento científico para publicização do conhecimento científico. É assim que a gente faz na academia. Então, a nossa avaliação, ela se dá dessa maneira, com base nos produtos que são realizados no durante da disciplina. A gente aproveita cada momento da disciplina já para fazer esse processo avaliativo. E esse processo avaliativo, como eu falei, ele é formativo. Ele visa o desenvolvimento de um indivíduo capaz de ler e produzir texto acadêmico-científico, considerando as exigências desse universo, que é a academia. Tá, eu acho que eu já sei a resposta, mas mesmo assim eu vou perguntar. Se você prefere trabalhos individuais ou em grupo, né? Provavelmente vai ser em grupo, para aquela questão de debater, todo mundo chegar a uma resposta unânime mesmo, abaixo de um senso comum, enfim. E assim, se você... a gente tem... Desculpa lhe interromper. Tranquilo, pode falar. Mas quando a gente pensa na nossa disciplina, e você viu que eu falei ainda há pouco sobre a metodologia, que ela é uma metodologia que bota esse aluno no contexto do protagonismo, de ele construir, de ele fazer, e de nós estarmos ali como orientadores desse processo, mediadores no que for possível. E quando eu digo no que for possível, é porque eu dei um exemplo de uma turma com 30 alunos, mas eu já tive turma com 60 alunos de PLE3. Então, na medida do que é possível, a gente tenta ler esses trabalhos, dar feedback, retorno dentro do processo de escrita e não apenas fazer uma correção no final e atribuir uma nota. Então, quando a gente pensa dentro desse processo, uma das metodologias que nós utilizamos é a aprendizagem colaborativa, que coloca esses alunos em cooperação dentro do processo de ler e de escrever, para que ele possa, nesse processo, caso ele tenha alguma dúvida e não seja possível de o professor tirar essa dúvida, no diálogo com o seu outro colega ele consiga construir esse conhecimento. Então, em grupos, geralmente alguns têm uma habilidade melhor de pensar, esquematizar, de textualizar, outros têm a habilidade de produzir gráficos e tal. Então, quando a gente reúne pessoas em um grupo, a tendência é que as habilidades de um colaborem de maneira significativa com as habilidades do outro.
e em cooperação possa se fazer algo mais completo, mais substancial e atendendo ao que a gente espera de um trabalho acadêmico-científico. Então, por isso que a gente tenta, ao máximo, não trabalhar com o individual. O coletivo, ele sempre traz muito mais bagagem para a hora da leitura e da produção de texto. Leituras que eu tenho, posso ser que meu colega não tenha, e que essas leituras se complementem e enriqueçam o trabalho. Então, é em grupo, em equipe. Perfeito. É como se... Eita, pode falar. Não só o trabalho em grupo em si, mas o ensino ele mais ativo, ele ajuda a aflorar os conhecimentos dos outros. Porque se um aluno sabe certo conteúdo, por exemplo, ou tem uma ideia diferente dada por outro aluno, ajuda a todos a mentalizarem as duas ideias, mas que eles consigam concretizar elas ali dentro. De alguma forma, né? De alguma forma, um contribui com o outro e vai construindo aos poucos o conhecimento. Exatamente. Então são duas ferramentas extremamente poderosas no ensino. Um ensino Com ativo certeza. e juntamente com trabalhos em equipe. É verdade. É como se um fosse preenchendo a lacuna do outro. Algo que alguém não tem, a outra pessoa tem, aí elas vão se ajudando mutuamente e acaba que conseguem todo mundo no final entender, né? Às vezes não, mas às vezes sim. Então, não, é verdade. É porque assim, a gente também tem da mesma forma que a gente tem a potencialidade de um trabalho em equipe para formação de um sujeito, a gente também tem sujeitos que se escoram nos outros colegas do grupo e não fazem. Mas a gente não vai pensar dessa forma, senão a gente nunca vai trabalhar em grupo. E uma coisa que trabalhar em grupo traz é justamente essa percepção sobre o outro e como o outro pode me ajudar em algum momento. E esse me ajudar é também um sentimento da reciprocidade. Em que momento eu também posso ajudar o outro? Então, se a gente desenvolve essa... E mais ainda, cooperação, colaboração, são soft skills muito, muito valorizadas hoje e que a gente entende que faz parte da vida. Não é uma atividade da nossa disciplina, não é algo que a gente faz somente na academia, é para a vida. Então, pensar essas coisas também é importante na hora dessas decisões metodológicas, avaliativas que a gente toma no contexto da nossa disciplina. Perfeito. Bom, professor, agora passando para outra parte aqui da nossa entrevista, entrando mais um pouco na parte das discussões que existem em sala de aula, que, como você citou, sua metodologia é mais ativa, então existem essas discussões. Então, elas sendo mais técnicas, como, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com alunos da disciplina de PEG 3, que já passaram pela 1 e pela 2, então eu posso falar de uma forma mais técnica, ou você ainda prefere ainda ter uma discussão mais social e aberta com seus alunos? Eu sou muito do quão mais didático, mais claro eu sou com o meu aluno, melhor. Então eu vou usar termos técnicos, porque eu estou falando de pesquisa científica, mas eu vou também trabalhar numa perspectiva do diálogo, da construção coletiva, do tirar a dúvida, do buscar uma forma mais... Não mais simples no sentido de simplório, mas no sentido de acesso à informação. Então, quanto mais simples for a forma que eu puder levar para o meu aluno, para que ele tenha, de fato, acesso à informação, é a forma como eu gosto de trabalhar. Tá? Então, sempre que eu proponho discussões em sala, não posso desconsiderar o contexto técnico, formal e exigido pela academia, porque é uma disciplina, como eu falei, que envolve pesquisa, mas eu penso que, em termos didáticos, metodológicos, essa fala que às vezes chega mais fácil ao aluno,
é muito melhor do que uma linguagem técnica que só vai gerar mais dúvida e não vai chegar a lugar nenhum. Sim, querendo ou não, o senhor precisa ser democrático com todo mundo, né? Eu acho que esse é um princípio básico quando, principalmente, você tem um público tão variado quanto o que a gente recebe na disciplina de PLE3. Alunos ingressantes e alunos concluintes, veja a diferença. Pensar, por exemplo, mesmo que esse aluno ingressante, ele já tenha passado por alguma experiência de produção científica. Por exemplo, a gente recebe muitos estudantes que vêm do contexto do IF, que participaram ou de projetos de pesquisa, ou... Eu, por exemplo, do IF. Então, no IF e em outras instituições que têm desenvolvido esse lado da formação técnica, os estudantes eles desenvolvem um TCC final, eles precisam produzir conhecimento, então, muito mais do que no ensino médio regular que a gente tem da educação básica. E aí, mesmo assim, a gente não pode trabalhar nessa disciplina dizendo assim, eu não vou tratar de forma técnica. Eu tenho que tratar de forma técnica porque existe conhecimento técnico. Mas buscando fazer com que os alunos entendam de fato que esse técnico, ele é também palpável, ele é verificável, e fazer isso, às vezes, demanda a gente utilizar uma linguagem mais acessível ao aluno. Sim, perfeito. Bom, em relação ao perfil dos seus alunos, eu imagino que você já tenha falado um pouco disso ao decorrer da entrevista, mas você é mais aquela preferência dos alunos que ficam mais na deles, assim, ou que interagem bastante com o senhor? Imagina que eu saiba. Sem chance. Quanto mais os alunos perguntam, interagem. E assim, eu sou... Nas nossas primeiras aulas da disciplina, a gente já foca justamente isso. A necessidade de você ser inquieto, de você perguntar. Então, numa disciplina como o PLE3, quão mais inquieto eu sou, quão mais eu pergunto, quão mais há diálogo, eu entendo que a construção de conhecimento ela se fortalece. Porque, às vezes, o que eu planejo a dizer no contexto da aula nem sempre é suficiente para a aprendizagem do meu aluno. Por quê? Porque a dúvida que ele tem, às vezes, é mais importante do que aquilo que eu planejei para dizer na aula. Às vezes, não é uma dúvida dele. Às vezes, é uma dúvida dos demais estudantes da turma. E tá todo mundo calado, imagina. Ninguém tem dúvida de nada. Tá tudo certo. Aí, quando chega no momento de levar aquilo que está sendo dito para a prática, em que lugar eu coloco? O que eu faço? Né? Então, eu gosto de quem interage, quem conversa, quem pergunta. Quem pergunta sem sentido, porque as perguntas sem sentido, elas nos levam para discussões, às vezes, extremamente importantes também. Isso é algo que os alunos, em geral, eles têm a dificuldade, né? De falar o que eles têm de dúvida. O que a gente pode ver mesmo é nas disciplinas de exatas, por exemplo, que os alunos eles não perguntam nada. O professor acaba entendendo que todos entenderam aquela matéria, mas quando chega a avaliação, aí percebemos que a lacuna que ficou em muitos deles. Por isso que cada professor tem a sua metodologia, a forma de trabalhar, porque ele também entende como é a dinâmica que ele tem para trabalhar com os alunos. E aí, por isso que eu falo muito da minha disciplina, de como eu trabalho, daquilo que eu faço, do que necessariamente pensar o meu outro colega. Eu acho que vocês, na condição de estudantes, conseguem ter esse parâmetro melhor do que eu. Então, quando eu penso nos alunos de PLE3, que precisam ler e produzir textos acadêmicos, se eles são alunos que estão apáticos ao processo da aprendizagem, a dificuldade deles se sair bem na disciplina vai ser muito maior. Perfeito. Professor, então, adaptando um pouco a pergunta anterior, então,
Você se depara com, nas suas turmas anteriores, alunos mais que interagem mais ou que são mais quietos, assim, no decorrer das últimas turmas? Eu acho, assim, que as primeiras turmas de PLE3, elas foram mais quietas. Uhum. Mas só que elas foram mais quietas até entrar na disciplina. Até pegar o ritmo do que é a disciplina. Não é à toa, Imagino por exemplo, que tenha o dedo do senhor também, né? Você propor essas discussões. Mas é justamente isso que eu ia trazer para você agora, Rafael. Às vezes o aluno ele chega quieto, só que a disciplina é o tempo inteiro perguntando para ele, exigindo que ele se coloque no lugar de não sou só um receptor de informação. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Então, quando a gente, na nossa disciplina, a gente tenta levar esse aluno para o lugar da produção, a gente necessariamente tira ele dessa posição de não vou interagir. Durante essa disciplina, a gente faz aula de dúvida. Ou seja, o aluno está produzindo, por exemplo, a metodologia do projeto. Entre ele produzir a metodologia do projeto e a nossa próxima aula de conteúdo, tem uma aula de orientação em que eu fico disponível só para tirar dúvida dos alunos relacionado a essa produção. E isso a gente faz durante todo o percurso da disciplina. São aulas teóricas e são aulas práticas e são aulas de orientação. Então, a gente sempre vai intercalando a teórica, a prática, a orientação, para que a gente possa dirimir as dúvidas no processo e não chegar no final e ter um monte de dúvidas sobre o trabalho. Então, quanto mais a gente consegue diminuir as dúvidas dentro do processo, a gente tem percebido que isso vai facilitando para chegar ao resultado final, que é a produção e a apresentação do artigo. Então, sim. Se o aluno sai do projeto sem dúvidas, ele vai ter uma perspectiva muito mais clara sobre o que ele tem de produzir a partir dali. Se ele sai do projeto cheio de dúvida, se ele não vai para as aulas de orientação, se ele não participa das aulas das aulas teóricas e ele só produz, as dúvidas dele vão existir ao longo de todo o percurso, sem saber se está no caminho certo ou não. Perfeito. Você citou que tem as aulas práticas de orientação. É importante essa organização com o professor, assim, para os seus alunos. Eles já sabem que funciona assim quando você chega a explicar que as aulas funcionam assim para eles? Sim, eu estou falando sobre como funciona a disciplina sem estar falando como ela funciona para os alunos, primeira vez para vocês. Mas quando a gente tem a nossa primeira aula da disciplina com a turma, a gente já deixa bem claro. E, inclusive, a gente deixa claro que se inscreveu na disciplina achando que ia fazer só uma prova ou uma atividade, ia encerrar a disciplina, como, por exemplo, alguns acham que é PLE1 e PLE2, aquela disciplina precisa ser repensada por ele. Então, tem casos de alunos que acham que vão chegar na disciplina de PLE3 e vão cursar a disciplina como eles cursam PLE1 e PLE2, fazendo atividades, fazendo prova, exercitando a leitura e a escrita através de produções e de leituras específicas. Mas quando chega lá, ele já vai aprendendo que não é assim. Porque na primeira aula a gente já deixa claro, a nossa aula ela não é uma aula teórica, ela é uma aula prática. E sendo uma aula prática, a gente articula momentos de teoria de prática e de orientação. E ele sabe, assim como a gente faz em todas as disciplinas de práticas de leitura e escrita, no nosso primeiro dia de aula, o aluno já tem todo o cronograma detalhado de como vão funcionar as aulas. E ele sabendo como vão funcionar as aulas, ele já vai saber até os dias de orientação. Se ocorre alguma alteração dentro do calendário, isso é comunicado também. Então, o aluno ele não
chega na nossa disciplina e sai dela enganado, sem saber o que vai ser a disciplina, não. Ele já entra sabendo que ele precisa se comprometer com atividades de leitura e de escrita durante todo o processo, o que ele vai ser avaliado, quais são os documentos que ele precisa apresentar, tudo isso desde o primeiro dia da disciplina. Muito bom, muito bom. E nesse meio tempo que o senhor falou aí, você acabou puxando a próxima pergunta, que é o diferencial dessa disciplina de PGE3, que é o que um aluno que pagou PGE1 e PGE2, ele verá de diferente nessa disciplina de PGE3. Você acabou respondendo. Mas aí eu queria acrescentar que não só a forma de como ocorrem as aulas, mas o diferencial dessa disciplina está na produção do texto acadêmico científico. Embora em PLE1 a gente produza o resumo, embora em PLE2 a gente produza a resenha, mas quando a gente está falando do texto acadêmico científico para essa disciplina, nós estamos pensando no processo de produção do conhecimento científico, desde pensar o projeto, desenvolver o projeto e apresentar o projeto e seus resultados, tá? Então, é todo o processo da pesquisa. Ah, professor, mas é muita coisa para um semestre só. São 60 horas. Essa é uma grande diferença de PLE1 e PLE2. PLE1 e PLE2 são 30 horas. PLE3 são 60 horas. Então, a gente consegue fazer isso dentro da janela de um semestre e buscando desenvolver o máximo que a gente pode das habilidades e competências em relação à produção do texto acadêmico científico. Dificuldades com seus alunos, o que você identifica assim como principal dificuldade assim que os seus alunos eles conseguem enfrentar assim, no decorrer dela? Eu posso dizer para você que é a falta de leitura. A gente começou falando sobre isso, né? Sobre a importância da leitura, seja ela literária ou não, mas no terreno da ciência, o conhecimento ele não se dá pelo estalar de dedos. Então, ele é resultado do diálogo com muito conhecimento que se foi produzido anteriormente. Então, nesse sentido, a gente pode dizer para você que a principal, e aí eu vou só focalizar essa, porque existem outras, existem alunos que têm problemas de escrita, e aqui quando eu falo problemas de escrita, é em relação à articulação de ideias, é do ponto de vista da ortografia, de gramática e etc. Mas, a falta de experiência, talvez. Mas o que a gente chama a atenção mesmo eu acho que a principal dificuldade para a produção desses textos que nós fazemos em PLE3 é a falta de leitura. Às vezes os estudantes, o grupo de estudantes tem uma temática super interessante, mas não lê sobre a temática. Então, começa a sentir dificuldade. Muitos não buscam nem saber o que já foi produzido sobre o assunto. E aí ficam nas ideias que já estão pré-formadas em sua cabeça, quando ele pode expandir isso por meio da leitura. E aí eu acho que essa é a principal dificuldade, tá? Pronto, respondido. Agora, baseando nessa dica que você citou, como você busca para ajudar, vamos dizer assim, para eles contornarem? Aí a gente vai no processo de incentivo à leitura, né? As outras, a gente tem hoje ferramentas que podem auxiliar o nosso estudante nos mais diversos aspectos, principalmente nessa limpeza do texto, de ortografia, pontuação, acentuação, etc. Mas, por exemplo, o uso eficiente do GPT pode dirimir esses problemas sem muita dificuldade. O que não se pode é pegar o GPT e querer que ele produza o seu texto, né? Ou seja, dizer que você produziu um texto que foi feito pelo GPT. Mas a gente tenta incentivar o processo da leitura durante todo o percurso. Por quê?
isso que eu falo da leitura já é proveniente das experiências que a gente tem. Então, o aluno ele chega com a ideia, só que aí eu pergunto assim, você já viu se tem algo que foi produzido sobre isso? Não. Tá, então você me traz essa ideia, mas você não procurou saber se já existe nada sobre isso. Alunos que chegam para a gente perguntando assim, qual é a importância da tecnologia da informação na sua vida? Aí eu vou dizer assim, você tá vendo que essa pergunta ela não é tão científica assim, né? É muito mais subjetiva, particular. E como é que você vai fazer disso uma questão científica? Aí ele diz, eu posso perguntar assim, qual é a importância da tecnologia da informação e comunicação na sociedade? Aí eu vou dizer, ninguém respondeu ainda isso. Pensa, por exemplo, que às vezes uma leitura mais avançada, buscar o que já se foi produzido sobre, pode, por exemplo, tirar você desse lugar comum e levar você para o processo de reflexão, de busca, de conhecimento. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido que a gente vai tentando ao longo de todo o processo, para o projeto, para o artigo, principalmente que quando você chega na produção do artigo, você já deve minimamente saber que você não é o primeiro que está produzindo aquilo na sua vida. Então, existem outras pesquisas, outras vozes que são importantes de serem retomadas. E aí vem os processos que a gente ajuda dentro dessa construção do nosso trabalho, de como articular citações, como desenvolver o texto, fazendo com que a voz do outro apareça nesse texto. E aí esse processo a gente vai caminhando pouco a pouco, tentando ajudá-los, mas sempre incentivando a buscar, a ler, a conhecer mais para poder ter menos problema. Bom, ainda nesse mesmo escopo, uma pergunta semelhante assim, né? Em relação à superação dos obstáculos, assim, e quais as estratégias para vencer esses desafios de aprendizagem que podem existir, assim. Uma das estratégias que a gente tem usado, Rafael, é logo no início da disciplina, quando eles começam a pensar as temáticas, a gente já começa a exigir deles, por exemplo, fazer busca em plataformas de produções científicas que vão minimamente fornecer alguns textos que discutem a temática, para que eles possam ler, conhecer o que já tem produzido. Então, a gente vai fazendo essas estratégias ao longo do processo também. Então, o aluno precisa desenvolver um conceito. Você já buscou outros textos que tratam dessa temática, que abordam esse conceito? E aí a gente faz sempre o incentivo da busca pela leitura, de tentar prestar atenção no que escreve, e a gente vai fazendo isso no decorrer da disciplina. Não é uma coisa assim pontual, e há turmas e turmas, e vai sempre depender do público que a gente tem, para pensar que estratégia pode dar certo ou não. Se essa de pesquisa não der certo, o que é que eu vou fazer? Aí vai depender sempre da turma. Um plano B, assim, né? Por assim dizer. Isso. Bom, agora uma parte que é importante agora também, que é a parte da tecnologia. Como estamos no curso de Tecnologia da Informação, a disciplina é dentro do curso, como você... ou melhor, o impacto das tecnologias da sua disciplina, como ele ocorre, assim? É positivo, é negativo? Na verdade, a gente já, desde o início, a gente já começa trabalhando com tecnologia na nossa disciplina, né? A gente tem utilizado plataformas de bases de dados que a gente estimula que os alunos busquem informações, ou seja, conhecimento que já se foi produzido sobre. Além dessas bases de dados, a gente também trabalha com
outras tecnologias para a produção de texto, fora as tecnologias que os próprios alunos utilizam nos seus grupos, né? Então, a gente sempre orienta o cuidado com a tecnologia que vai utilizar, mas a gente já chama a atenção para o Google Docs, que é uma ferramenta de produção de texto colaborativa, que todos os participantes do grupo podem estar com o documento compartilhado e a produção ocorrer de maneira coletiva. A gente chama a atenção para o GPT com o cuidado de um uso ético, né? Então, principalmente nas 2 últimas edições da disciplina, a gente tem chamado a atenção dos nossos alunos para o cuidado com o uso do ChatGPT, principalmente pelo fato de que nós não estamos ali apenas para cumprir uma tabela, né? Nós somos os humanos, os indivíduos pensantes que refletem, que produzem conhecimento, e a gente sabe do potencial que as ferramentas de inteligência artificial têm, mas também em que ponto, se me tirarem a inteligência artificial, eu vou conseguir dar conta de fazer o que eu preciso fazer. E a nossa disciplina é justamente nesse sentido, de formar um estudante que seja capaz de produzir conhecimento científico sem ser dependente de uma tecnologia para que isso aconteça. Tá? Embora as tecnologias hoje elas sejam fundamentais para isso, né? Se você faz busca, se você vai realizar uma pesquisa, se você vai produzir o texto, então você tem diversas ferramentas que podem lhe auxiliar nesse processo. E aí algumas que a gente usa são justamente essas. Então a gente usa editores de texto, a apresentação para fazer apresentações, ferramentas, e aí aqui a gente usa geralmente as do Google, tá? A gente fala do ChatGPT, a gente fala das bases de pesquisa, que são fundamentais para a nossa disciplina. E muitos estudantes vão buscar outras ferramentas que são importantes para o trabalho que eles desenvolvem, e sempre vai depender muito de cada trabalho. Perfeito. Só que se você me pergunta do impacto, é gigantesco. Sim. Porque a gente hoje produz conhecimento com tecnologia. Então não tem como fugir disso. Desde o computador que a gente utiliza, exatamente, até o resultado que é o artigo que a gente entrega. Bom, a pergunta semelhante também, que já você citou, mas como utilizar essas tecnologias, como por exemplo na sala de aula, assim, tem alguma coisa que você utilize com os próprios alunos, assim, tipo, na aula mesmo, assim, alguma tecnologia específica? Na aula, geralmente, a gente utiliza o que a gente tem em mãos, se preciso. Celular, o computador que os alunos levam para a sala de aula, o próprio computador da sala de aula. Então, no que a gente pensa do contexto da sala de aula, a gente usa todas as tecnologias possíveis que estão ao nosso alcance. E aí o celular hoje é uma dessas ferramentas. É uma ferramenta que com um comando você busca informações, você busca textos, você consegue estudar com ela, você consegue produzir por meio dela. Então, assim, são várias as ferramentas, mas aí aqui eu lembro agora muito do celular, que ele não é colocado na nossa aula como um monstro que vai atrapalhar. Na nossa aula ele é colocado como um aliado. E já parte para a próxima pergunta, que você considera como aliados, imagino. Aliados totais, assim, dentro do processo de escrita. E aí basta você lembrar, por exemplo, como era o processo de escrita antes e como é o processo de escrita hoje. Vocês tiveram a oportunidade de vivenciar no hall do Instituto Metrópole Digital uma exposição de tecnologias. E aí vocês viram uma evolução das tecnologias de informação e comunicação gigantesca, passando lá das máquinas de escrever até os computadores
hoje portáteis, então a gente não tem mais como fugir dessa realidade, e quanto mais a gente puder entender elas como aliadas dentro desse processo, melhor ainda. Então você pensa, por exemplo, um chat GPT. Hoje, para a disciplina de PLE3, é impossível pensar essa disciplina sem considerar a existência do chat GPT. Sim, sim. Eu posso até dizer assim, não usem, mas como é que eu vou controlar esse uso? O problema é quando tem o uso abusivo, né? Pois é, e aí se eu consigo, por exemplo, pelo menos conscientizar o meu aluno sobre a importância que se tem de ele fazer um uso consciente dessa ferramenta, eu acho que eu já avancei em algum sentido. Tá? Então, por isso que eu não gosto dessa ideia demonizadora da tecnologia, e entender ela como uma aliada no processo é fundamental para que ela seja utilizada da maneira mais eficiente possível. Perfeito. É importante saber como usar, basicamente. E é isso. Acho que a gente fecha esse tópico com isso. Professor, o senhor citou que a disciplina de PLE3 tem 60 horas de carga horária. Isso. Diferente do PLE1 e PLE2, que tem 30 horas. O senhor acha que essa carga horária ela é suficiente? Não. Quanto seria suficiente, você diria? Não, na verdade, assim, para o contexto de uma introdução ao pensamento científico, a produção de um projeto, as 60 horas ela dá conta. Mas se a gente pensa, por exemplo, na escrita acadêmico-científica de qualidade, a gente precisaria de um tempo maior, de mais amadurecimento, de mais reflexão, de mais crítica, porque isso é base para uma produção científica de qualidade. Então, assim, eu brinco dizendo que não, mas 60 horas para o contexto do que a gente se propõe a fazer na disciplina é suficiente, tá? Outras disciplinas, você vai ter um conjunto de outras tarefas e ainda vai ter de produzir texto acadêmico. E a nossa disciplina, ela focaliza especificamente o texto acadêmico. Essa questão do amadurecimento, ela não vem de agora, né? Ela deveria vir desde o ensino médio, porque chegando na disciplina mesmo que estamos citando, PLE3, 60 horas, se for aumentar para 90 horas ou até mais, não vai adiantar. Porque isso deveria ter sido, como é que eu posso dizer? Deveria ter sido alimentado desde o começo desse processo. E aí, assim, a gente tem a vantagem de ter tido já PLE1 e PLE2 que desenvolve várias habilidades que são fundamentais para a produção do texto 3. Então, no 3, a gente já focaliza justamente esses aspectos, considerando que os alunos já chegam com a bagagem. Mesmo aqueles que são ingressantes, eles têm uma bagagem de língua portuguesa que pode ajudar no processo, e talvez experiências com a produção acadêmico-científica que não vão gerar barreiras para ele cursar a disciplina. Então, assim, é uma disciplina presencial, a gente faz alguns momentos virtuais, principalmente nessa dinâmica da produção de atividades, de trabalho em grupo, e momentos de orientação, que os momentos de orientação são presenciais, então é uma disciplina presencial, com algumas atividades virtuais, mas que em suas 60 horas há uma predominância da atividade presencial. Então, tudo é pensado em função do que a gente vai desenvolver na disciplina. Então, se a gente vai propor um trabalho em grupo com os alunos, esse trabalho em grupo demanda uma carga horária. Então, nós temos alunos que não são da mesma cidade, do mesmo local, que não têm a mesma facilidade, que utilizam vias de comunicação remota, mas às vezes precisa sentar cara a cara e discutir. Então, esses momentos a gente também preza. Tá? Puxando um pouco para o lado social, isso até ajuda a mitigar certos preconceitos, né?
que Sim, algumas claro. pessoas têm com os outros Sim. alunos? Perfeito. Com certeza. E como o senhor diria que o senhor organiza seu curso? O senhor já respondeu isso ao decorrer da entrevista, mas para dar um resumo, como é que o senhor diria? Ele é organizado em três unidades, tá? Na primeira unidade, a gente trabalha com conhecimento científico, desde o pensamento até a produção do projeto. A segunda unidade focaliza a produção do artigo científico, ou seja, desenvolvimento do projeto pensado na primeira unidade e escrita do artigo. E a terceira unidade, que é a mais curta das três, até porque a gente deixa um tempo maior para a segunda unidade, que é a produção de um texto mais longo, que é a mais curta das três, a gente desenvolve um seminário em que os artigos são apresentados. Então, é basicamente assim como a gente organiza a nossa disciplina. Perfeito. O senhor acabou de responder como é que funciona a distribuição do conteúdo, então vamos passar. Professor, eu agradeço muito ao senhor. Eu sei que se estender um pouco a mais do que nós esperávamos, foi um pouco cansativo, mas eu agradeço muito que o senhor tenha aceitado o nosso convite e tenha disponibilizado do seu tempo para essa entrevista. Se vocês tivessem me dito que tinha menos tempo, a gente também teria feito em menos tempo. Mas eu é que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui no Bacharelado em Tecnologia da Informação. Dizer que é uma honra poder falar dessa disciplina, porque é uma disciplina que eu tenho um grande carinho, principalmente por toda a minha formação e o prazer que eu tenho pela produção de texto acadêmico científico. Então, muito obrigado a vocês, Nicolas, Rafael, Gabriel. Obrigado, professor. Obrigado. Que é Por isso. me permitir estar com vocês nessa tarde. Nessa noite, nesse dia, depende da hora que as pessoas forem assistir. Nós que agradecemos. A gente Pode tomou falar. 1h30 sua aí, a gente que tem que agradecer. Agora vocês editam. Agora vão lá fazer o processo de edição. Justamente. Exatamente. Vocês têm um tempo para apresentar? Varia um pouco. É porque nós temos alguns critérios para a duração. Sendo 30 minutos para um podcast pequeno, 1 hora para um médio e acima disso para um podcast grande. Gigante. É. Mas aí fiquem à vontade se quiserem editar, tirar alguma coisa, algo que se repete, porque fica a critério de vocês mesmos, enquanto grupo. Eu gosto de deixar tudo porque nós pegamos várias facetas do senhor, mostrar como o senhor é simpático. Além disso, nós mostramos vários argumentos que o senhor colocou aqui na mesa, que são diferentes, mesmo que tenham sido perguntas parecidas, mas os argumentos foram diferentes. E por fim, né, gostaria de convidar quem estiver assistindo a participar dessa disciplina. Depois de todo esse tempo de entrevista, acho que deu para perceber que é uma disciplina que é importantíssima para nós que estamos no âmbito acadêmico. Aproveitem PLE 3 enquanto ela é oferecida. Ela é uma disciplina optativa de 60 horas, geralmente no segundo semestre do ano ela é oferecida. Só em casos excepcionais que ela não é oferecida, quando a gente tem uma demanda muito grande de turmas de PLE1 e PLE2, e aí fica inviável, como somos apenas 2 professores que atuam com esse componente curricular, oferecer essa disciplina estando superlotado de turmas é inviável, mas geralmente ela ocorre no segundo semestre do curso. Então, é um prazer receber os alunos do bacharelado para a gente poder conversar um pouco e construir conhecimento. E obrigado a vocês mais uma vez pela interação. Nós que agradecemos, professor. Obrigado. Desculpa tomar muito seu tempo. É verdade. Perfeito.